Nesse momento crítico, que a gente estava em crise, ou seja, clientes sem aguardo e tudo mais, a gente se deparou com um exame forjado. Vou começar a bater um papo aqui, Thiago, Lilian, sobre uma situação que aconteceu muito recentemente, não tem nem um mês praticamente, não tem nenhuma semana, na verdade, foi nessa semana que a gente recebeu uma notícia. O caso tá quente, né? Tá quentíssimo, agora que eu tô lembrando, tô aqui perdido no tempo. Foi um caso em que nós conseguimos, depois de muita luta, de muito esforço, a suspensão da convivência paterna, ou seja, do filho com o pai. E essa situação, gente, é possível. Existe a possibilidade, sim, do pai perder o direito, ainda que provisoriamente, de conviver com o filho. Porque muitas pessoas, às vezes, acham que esse direito é absoluto. Não existe direito absoluto. E o direito, qualquer direito, ele corresponde a um dever. Você precisa, se você é pai, se você quer conviver com seu filho, você tem que cumprir os deveres da paternidade. Se você não cumpre os deveres da paternidade, na verdade, você é um bonitão. Você não é pai desse filho, dessa criança. E aí, esse caso, Thiago, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência, para as nossas inscritas no canal, o que a gente teve que fazer para conseguir essa suspensão de convivência paterna. O que esse pai fez e faz até hoje para ele ter perdido o direito de conviver com o próprio filho? Muito bom, Vitor. Olha só, esse é um exemplo, mas podem ter várias outras hipóteses, né? Hipóteses de maus tratos, enfim, o pai simplesmente perde o direito de conviver. Nesse caso dessa decisão que a gente conseguiu hoje, o pai, ele faz um uso de drogas. E eu não estou falando de drogas lícitas, estou falando de drogas ilícitas, drogas pesadas. E a juíza, a gente noticiou isso no processo. Na verdade, é um processo que o bonitão entrou contra a mãe. Foi ele que ajuizou a ação. Foi ele que ajuizou a ação, alegando alienação parental. Nós chegamos, apresentamos a defesa, apresentamos nossos argumentos. E agora a juíza condicionou ele. E olha que deu muita colher de chá pra ele, viu? Esse cara não pode reclamar, porque deu muita colher de chá pra ele. Deu várias chances. Porque esse exame que ele estava apresentando, ele é esperto também. Ele estava apresentando um exame que era o exame de urina, que não detecta o uso da droga por um tempo razoável. Pega, eu não sei, algumas horas, dias, algumas coisas assim. Um período muito pequeno, né? Exatamente. E aí a gente bateu na tecla pra pegar o exame do cabelo. Não, o do sangue também são alguns dias. Eu não sabia. É engraçado isso. A gente descobre essas coisas com os casos das clientes. Eu também não sabia dessas diferenças de sangue, enfim. O do cabelo. Não é que o bonitão de vez em quando rapava o cabelo? Entendeu? E aí, não tinha diâmetro para fazer o teste, aí a juíza dava mais uma chance. Então até 90 dias, enfim. Então depois de quase um ano, Vitor. Isso eu acho muito engraçado. Cara, se fosse mulher, se fosse mãe, desrespeitando a decisão judicial, já tinha pagado, né? Sim, não tenha dúvida. Mas esse cara, ele conseguiu a segunda chance, a terceira chance, e a gente insistindo, até que a gente conseguiu a suspensão. Por quê? Ele não apresentou esse exame toxicológico, que é o mesmo que o Detran usa. É o mesmo que os caminhoneiros fazem. É só isso que a gente está pedindo. É o que a gente chama de exame de larga janela de detecção. Ou seja, é aquele que se você usou, às vezes, há 2 meses atrás, vai acusar que você fez uso da substância. E, gente, isso é importante porque esse processo, especificamente, ele teve uma peculiaridade. Há um ano atrás, mais ou menos, no início do nosso trabalho, a imagem da nossa cliente estava muito associada no processo a como se ela fosse uma alienadora, né? Que ela estava trazendo uma preocupação excessiva e estava desqualificando o bonitão perante o filho. E a gente mostrava que não, ele realmente fazia uso dessas substâncias e fazia outras coisas erradas. Né? Não é só isso que ele fazia. Ele fazia uso da substância, como outras situações também. Só que, neste momento, como ela tentava evitar, proteger o filho, porque proteger não é alienação parental. Alienação parental, pessoal, é você desqualificar, destruir a imagem do genitor para o filho. Ela não fazia isso. Ela simplesmente queria proteger o filho de um ambiente hostil, de um ambiente de drogas, de um ambiente inadequado para uma criança. O menino quebrou o dedo. Exato. O pai. E sabe quem que foi levar no hospital? Ela, um dia depois. Porque ele não levou. Ele devolveu a criança. O menino tava com o dedo quebrado. Pois é, então. E ele devolveu sabendo
que ele estava machucado, no mínimo. Era um dedo quebrado, a criança de 9, 10 anos, Com né? certeza ela reclamou, com certeza inchou, com Óbvio. certeza ele sabia disso. Então, ou seja, era desleixado, era de fato um bonitão. Só que num determinado momento, ele conseguiu inverter a guarda. Foi. A discussão era ali uma discussão de convivência, né? Uma discussão de apenas as visitas que as pessoas geralmente chamam, né? Quem não é do direito. E num determinado momento, uma desembargadora, né? Que é na segunda instância, deu a guarda para ele. Então, ou seja, por um momento a nossa cliente perdeu a guarda. E aquilo, gente, aquilo mexeu comigo de um jeito, porque 15 anos trabalhando com isso, 15 anos como advogado, eu nunca vi uma mãe, eu nunca tive uma mãe, sob o meu patrocínio, sob a minha condução, perder a guarda. Uma coisa é ela chegar com a guarda perdida, outra coisa é ela perder a guarda. E foi de uma maneira absolutamente ilegal, arbitrária e ilegal. A gente fez tudo, a gente foi no Conselho Nacional de Justiça, a gente fez mandado de segurança, a gente usou todos os instrumentos que o direito permitia a gente fazer para conseguir inverter esse cenário. Fomos lá na desembargadora, que inclusive colocou a nossa credibilidade em xeque, querendo saber como que a gente conseguiu uma informação, que nós vamos falar sobre essa informação já, mas nós conseguimos inverter. Na primeira instância, a juíza de primeira instância trouxe a guarda novamente para a mãe e hoje ela está com a guarda, ainda que provisória, mas está com a guarda, e o pai não pode conviver o filho enquanto ele não respeitar essa ordem de apresentar o exame de longa janela de detecção. E aí, é ele agora que tem que mostrar que ele é pai. Ou ele continua na droga, ou ele convive com o filho. Deixa eu abrir um parêntese aqui, em cima disso que você estava falando, voltando um pouquinho, falando dessa decisão dessa desembargadora. Sim, minha gente, o judiciário, ele tem seus atos de machismo, sim, e essa canetada, né, digamos assim, foi dada por uma mulher, é um absurdo. Que é um mãe, absurdo. ela é mãe também. Exatamente, é um absurdo. Nenhum homem poderia fazer o que ela fez, né, agir como ela agiu, entregar a guarda para um cara desse. E a importância de você ter do seu lado especialistas como nós, é essa. Uma das, né, como que eu vou dizer? Da necessidade de você ter ao seu lado uma equipe como a nossa, é saber que a gente vai peitar, sim. Não interessa se é desembargadora, não interessa quem é. Se a gente viu que aquilo não é justo, não é o certo, não é o correto, e a gente tem instrumentos para isso, a gente tem instrumentos e conhecimento para isso, a gente vai atrás. Então, muitas vezes, o advogado que não é especialista pode arregar e falar, não, agora não tem jeito mais, já está na segunda instância, enfim, né? Então... Tem algumas percepções que são importantes dentro disso que você está falando. Uma delas é que nesse momento crítico, que a gente estava em crise, ou seja, cliente sem a guarda e tudo mais, a gente se deparou com um exame forjado. Ou seja, o bonitão, ele juntou parcialmente o exame. Como assim parcialmente? Ele pegou um exame, ele fez um exame que apontava vários tipos de droga, especificamente. A droga que a gente estava pesquisando não apareceu no exame. Mas não apareceu não foi porque deu negativo. Porque tudo que dá negativo aparece. Negativo, negativo, negativo. Ele suprimiu a folha, né, uma das folhas do exame, onde apontava a presença da substância entorpecente que a gente estava apontando. Ele manipulou, ele manipulou a prova, ele tirou um pedaço da prova. A gente conseguiu acesso a esse exame completo. A gente teve acesso a esse exame completo e confrontamos a juíza. Falou assim, olha... A desembargadora, né? Não, foi a juíza. Foi a juíza, porque foi um fato novo. Por quê? Desculpa, porque... Eu já tinha entendido que com essa desembargadora a gente não ia conseguir muita coisa. Então a estratégia que o escritório usou foi de juntar esse documento novo para vir uma nova decisão da primeira instância, que aí o recurso da outra decisão caía, entendeu?